Pronto. Hoje, assim como semana passada a gente deu uma pausa em relação àqueles equilíbrios, por falar sobre colóides, hoje a gente também vai continuar essa pausa por falar sobre outro assunto, mas já por dar continuidade na semana que vem ao equilíbrio envolvendo o assunto de hoje. Então, hoje a gente vai falar dos princípios, falar sobre uma introdução do que seriam esses complexos, ou íons complexos, dependendo se esse complexo ele for algo iônico. A gente vai ver que nem sempre é algo iônico. Então, hoje a gente vai falar sobre os fundamentos do que seriam esses complexos que são formados, esses compostos de coordenação que são formados com os íons metálicos e quais são as principais finalidades, os principais benefícios desses complexos quando eles são formados dentro da química analítica. Qual que é a vantagem ou qual que é o princípio envolvido que torna vantajoso a obtenção de um complexo metálico dentro da química analítica, certo? Então, nossa aula de hoje ela é relativamente curta, não sei se vai ser necessário a gente fazer aquela pausa na metade da aula, mas aí, dependendo do encaminhar da aula, ou eu faço ou eu não faço, mas eu acho que não precisa, dá para poder a gente correr um pouquinho em relação ao tempo que seria de 2 horas de uma aula como a de Química Orgânica, e depois a gente estende só mais um pouquinho para poder complementar. Acredito que não vai ser necessário fazer aquela pausa que a gente está habituado a fazer. Então, a princípio, nossa aula se compromete a estudar os complexos. Então, esses complexos, eles são nada mais do que uma espécie química formada decorrente da união de um íon metálico, e esse íon metálico ele vai estar lá no centro dessa estrutura, e esse íon metálico ele vai se encontrar ligado a moléculas, ou seja, a substâncias não carregadas, eletricamente neutras, ou íons em sua vizinhança. Então, a união desse íon metálico, desse metal na sua forma iônica, com moléculas neutras ou com ânions, são chamados de complexos metálicos ou simplesmente nomeados como complexos. Se esse complexo ele possuir uma carga líquida, quer seja uma carga positiva ou uma carga negativa, aí esse complexo ele pode ser chamado de íon complexo, como normalmente a gente consegue visualizar. Então, quando a gente fala dessas moléculas aqui, ó, neutras ou íons vizinhos que se encontram ligados ao íon metálico, estes recebem um nome específico que seriam ligantes. Então, a gente vai ter centralmente, no que caracteriza um íon complexo, uma espécie metálica ionizada, deficiente de elétrons, e circundando esse metal, a gente vai ver moléculas, a gente vai ver átomos ou diretamente um composto de átomos, as moléculas, que vão ser chamadas, nesse caso, de ligantes. Aí aqui a gente tem, ó, 2 exemplos, 2 complexos, um complexo de prata e amônia, que a gente vai ver como é que a gente nomeia a amônia enquanto um ligante, e aqui a gente tem um outro complexo, ó, um íon complexo, uma vez aqui que ela tem uma carga residual, entre o ferro e a água. Então, aqui a gente tem um metal centralmente, e esse metal encontra-se unido a 2 moléculas de amônia. Então, essas 2 amônias aqui, ó, seriam os 2 ligantes, os quais estariam diretamente ligados à prata, ao íon prata, nesse íon complexo, que seria o diamino prata 1. Já nesse outro exemplo daqui, a gente tem 6 moléculas de água circundando o metal ferro. Então, a gente tem aqui, ó, 6 ligantes do tipo água, uma vez que quem está circundando esse íon metálico seria a água. Então, eles são os ligantes, elas, as 6 águas, são os ligantes, e o íon metálico central, o ferro, nesse complexo que a gente chama de hexaacoferro 3. Então, o que caracteriza basicamente um íon complexo seria a presença de um metal e esse metal circundado por ligantes. Esses ligantes, eles podem ser moléculas ou podem ser espécies iônicas. Ou ele pode ser um único átomo, ou ele pode ser um conjunto de átomos. Ou ele pode ser eletricamente neutro, ou ele pode ser eletricamente ionizado. Vai depender da característica dos ligantes que possuem diversidade em sua natureza.
Basicamente, as reações de complexação, as reações que envolvem a formação de complexos, elas são reações do tipo ácido-base. Só que a teoria ácido-base envolvida na reação de complexação é uma teoria que envolve a transferência, o compartilhamento de par de elétrons. E essa teoria, onde par de elétrons está envolvido, seria a teoria ácido-base de Lewis. Então, durante a teoria de Lewis, ele visualizou que espécies poderiam causar modificação do pH, por exemplo, da água, e mesmo assim elas não tinham ou um hidrogênio lábil, ou elas não tinham uma hidroxila em sua constituição, em sua fórmula, um ânion hidróxido em sua estrutura. Então, Lewis ele projetou uma teoria ácido-base, onde ácidos são espécies que são capazes de aceitar par de elétrons, e as bases são substâncias capazes de doar pares de elétrons. Então, para uma substância ela ser considerada como sendo um ácido de Lewis, como sendo um aceptor de par de elétrons, ela tem que ter capacidade de aceitar esse par de elétrons, de comportar esse par de elétrons. E isso é uma característica de elementos químicos que possuem orbital vazio. Ou seja, os elementos centrais da formação de um íon complexo, como a gente falou anteriormente, geralmente são espécies metálicas. Metais, especificamente, aqueles que estão no miolo da tabela periódica, chamado de metais de transição. Nesse caso do miolo, seriam os metais de transição interna, e aquelas duas linhas que vêm subsequentes à tabela periódica seriam os metais de transição externa. Esses metais, eles têm como característica possuir elétrons e, obviamente, orbital vazio lá no subnível D e no subnível F. Os metais de transição interna são aqueles que possuem subnível D disponível, e os metais de transição externa são aqueles que possuem orbitais no subnível F disponíveis. E essas características são próprias de substâncias que conseguem receber par de elétrons facilmente. Então, todos esses metais de transição, eles são caracterizados, são classificados como sendo bons ácidos de Lewis, porque eles possuem orbital vazio, passível de receber esse par de elétrons de quem os contém. Então, dentro da reação de complexação, o metal em questão, na sua forma iônica, ele sempre vai ser o ácido de Lewis. Ácido de Lewis, mais uma vez, são aquelas substâncias que conseguem receber, são aceptores de pares de elétrons. Só que para poder uma substância ela receber par de elétrons, ela tem que ter como característica possuírem orbital vazio, que é a característica primordial desses metais de transição. Já as bases de Lewis são aquelas que, em complemento aos ácidos que recebem, são as espécies que doam. Então, bases de Lewis são espécies doadoras de pares de elétrons. Então, toda e qualquer espécie que possua ou par de elétrons livres, pares de elétrons não compartilhados, ou excesso eletrônico, que seria um par de elétrons disponível da mesma forma, só que ele está com a carga formal a mais do que, em relação aos elétrons, a mais do que ele comporta naturalmente, essas espécies elas podem ser classificadas como sendo bases de Lewis. Então, aqueles átomos que possuem pares de elétrons livres são espécies eletronicamente neutras. Ou aqueles que têm par de elétrons livres, caracterizando eles como sendo excesso de elétrons, elas podem se caracterizar, podem se comportar como sendo base de Lewis. E os ligantes são, dentro da reação de complexação, as bases de Lewis. A gente visualizou aqui, nos dois exemplos anteriores, a amônia e a água. Tanto o nitrogênio da amônia quanto o oxigênio da água, eles possuem pares de elétrons livres que podem ser doados para uma substância que tem orbital vazio. No caso aqui, o cátion prata ou o cátion ferro, eles possuem orbital vazio lá no subnível D, capazes de receber esses pares de elétrons, e a reação de complexação ela se dá. Então aqui tem uma representação bem grotesca, falando aqui de uma espécie metálica, e aqui representativamente um orbital, o orbital sem nenhum elétron, ou seja, com um orbital vazio, e um ligante,
O meu ligante aqui representado como sendo um ligante neutro, mas ele possui aqui um par de elétrons livres que vem a caracterizar ele como sendo uma base de Lewis. Então, ó, esse metal ele pode sofrer uma reação ácido-base recebendo os pares de elétrons desses ligantes. Então, aqui está esquematizado uma reação entre o metal e 4 mols de um ligante qualquer. Quando esse metal ele se complexa com 4 mols desse ligante, ele vem aqui formar um íon complexo, uma vez que esse complexo formado ele tem uma carga residual. Aqui, só para poder a gente ilustrar novamente, que existem ligantes que possuem ou carga formal zero, ou ele é eletricamente neutro, ou ele vai possuir uma carga formal negativa, com 1 excesso de elétrons, 2 excessos de elétrons, 3, 4, vai depender do tipo do ligante. Aqui, eu posso ter uma molécula neutra, polar, a água e a amônia se caracterizam como ligantes neutros, já eu posso ter aqui, outros 2 ligantes com carga. O carbono aqui é um elemento da família 4A, ele só tem que ter 4 elétrons de valência. Nessa espécie daqui, que é o cianeto, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem excesso de 1 elétron, carga formal negativa aqui no átomo de carbono. Já o cloreto aqui, o cloro é um elemento da família 7A, ou do grupo 17, é para ter 7 elétrons de valência. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, 1 elétron de valência. Então, tanto substâncias eletronicamente neutras, que possuem apenas pares de elétrons livres, ou aquelas substâncias que possuem excesso eletrônico, mas que também têm par de elétrons para poderes serem compartilhados, eles podem se comportar como ligantes. E saber da carga desse ligante vai ser interessante para uma parte que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é para poder a gente saber qual que vai ser a carga do complexo. Então, é interessante a gente saber se aquele ligante ele é iônico ou não iônico, se ele é neutro ou se ele é aniônico especificamente. Porque a carga desse ligante, no final, no somatório final, vai dar a carga do complexo junto com a carga do metal. Então, é interessante a gente saber a natureza do ligante que está fazendo a reação de complexação com o metal em questão. Mas só para poder a gente entrar em suma, só para poder a gente sintetizar essa parte inicial, toda a reação de complexação é uma reação ácido-base. Só que do ponto de vista da teoria de Lewis, onde o que está sendo envolvido aí é a transferência de par de elétrons. Um ácido de Lewis seria aquela substância que aceita o par de elétrons, então todos os metais dessa complexação são os meus ácidos de Lewis, e os ligantes são as bases de Lewis, aquelas espécies que estão doando o par de elétrons. Lembrando que para poder doar par de elétrons, tem que ter par de elétrons livres. E essas substâncias elas podem ser neutras ou elas podem ser aniônicas. Ok? Passando. Durante a elucidação do que seria a possibilidade de fórmula desses íons complexos, foi-se postulado várias teorias. E a teoria hoje mais aceita é a teoria de Werner. Daqui a pouco a gente entra como é que ele deduziu como seria a fórmula desses complexos, que hoje é a mais adotada, nomeada de fórmula moderna. Werner, em seus experimentos, ele evidenciou que o mesmo sal de cobalto, no caso aqui, o cloreto de cobalto, quando ele sofria uma reação de complexação com amônia, ele possuía várias cores diferentes. Notem que aqui eu tenho o mesmo sal de cobalto, o mesmo cloreto de cobalto. Quando ele complexado aqui com amônia, ele tende a formar várias cores, um laranja, um púrpura, um verde e um violeta. E essa é uma das características marcantes dos íons complexos. Metais de transição têm essa capacidade de transitarem em relação à sua coloração a depender da quantidade de ligantes que eles têm quando eles venham a formar esses complexos. Então, os íons complexos, eles têm essa característica de serem substâncias coloridas e que, por muitas vezes, essas colorações diferentes, elas nos ajudam dentro da elucidação de etapas analíticas de um processo. Mas isso, no momento, não vem ao caso. Daqui a pouco a gente fala sobre essas aplicabilidades. Então, Werner, ele evidenciou que o mesmo sal de cobalto, quando ele sofria uma reação de complexação com amônia, ele vinha a possuir algumas cores. Então, ele obteve, para essas estruturas, fórmulas modernas. E essas fórmulas modernas, elas foram baseadas em algumas evidências experimentais. E que evidências experimentais a gente vai ver agora.
Quando ele pegava um composto e dissolvia em amônia e que dava uma coloração laranja, foi visualizado que esse composto ele tinha como uma fórmula original o cloreto de cobalto complexado a 6 moléculas de amônia. Só que quando esse complexo ele é colocado em solução, ele tende a gerar 4 íons. Um íon que seria o complexo de cobalto com amônia e 3 íons cloretos. Por que ele evidenciou isso? Vamos dar mais um exemplo. Quando ele dissolveu aquele composto de cor púrpura, ele viu que em água seriam gerados apenas 3 íons. Um íon do composto que continha a amônia complexada ao cobalto e 2 mols de cloreto. Como é que ele visualizou que em solução aquosa esses compostos eles geravam 4 ou 3 íons? Ora, o sal que ele utilizou para poder realizar a complexação é um sal que tem fonte de cloreto. E o composto formado, ele é capaz de pegar a amônia e complexar diretamente a esse metal. Então, já se tinha ideia, à época, que cada composto ele tinha uma capacidade de coordenação característica. E que o cobalto ele era capaz de coordenar até 6 ligantes. Então, ele consegue complexar 6 átomos ou 6 moléculas, quer sejam elas neutras ou ionizadas. Ele consegue coordenar até 6 moléculas. Só que quando esse complexo laranja ele foi colocado em solução, uma parte do sal, que seria a parte dos cloretos, ela estaria não dissociada. Então, geraria 3 mols de cloreto lá em solução. Então, ele pegou esses cloretos, que teoricamente seriam formados em solução, e gotejou uma solução de nitrato de prata. Nitrato de prata, quando ele tem uma presença de cloreto, ele vai precipitar na forma de cloreto de prata. E para esses sais, respectivamente, contendo 6 mols de amônia ou 5 mols de amônia, eles formavam em solução 4 e 3 íons, sendo um cátion, respectivamente, para cada uma dessas moléculas, só que diferia em relação à quantidade de ânions. Para o que contém 6 moléculas de amônia, eram formados 3 íons cloreto, já aquele que continha 5 mols de amônia, aquele que gerava 2 cloretos. Então, quando essa reação com a prata ela se dava, formavam-se mols de cloreto de prata, insolúveis em solução. E que essa quantidade de cloreto de prata, ela era respectiva a 3 e a 2 mols. Ou seja, a quantidade desses íons que estão complexados com o cobalto, desses ligantes que estão complexados com o cobalto, ela é diferente nas duas moléculas. E o que torna essa capacidade diferente? Aqui a gente tem todos os outros 2 exemplos, onde a gente tem o mesmo sal de cobalto complexado apenas a 4 moléculas de amônia. O que Werner instituiu como teoria? Ele propôs que esses íons metálicos, que esses racilios, eles possuem o que a gente chama de valência primária e de valência secundária. A valência primária é o próprio estado de oxidação do metal, que no caso do cobalto é um NOx mais 3, é o número de oxidação desse metal. Já a valência secundária diz respeito à quantidade de átomos que estão diretamente ligados ao metal central, ao íon metálico central. Então, a essa valência secundária, a gente passa a chamar agora de número de coordenação. E que esses metais, eles possuem números de coordenação que, na maioria das vezes, eles são números fixos. No exemplo anterior, Werner, ele concluiu, ele deduziu que o número de coordenação para o cobalto era um número de 6. Então, deixa eu voltar aqui à tabela. Quando a gente observa esse primeiro sal de cobalto aqui, quando ele sofre a reação de complexação com a amônia, que 3 cloretos são gerados, quer dizer que esses cloretos aqui, quando ele colocado o sal em água, eles se dissociam completamente, e os cloretos eles só funcionam como contraíon desse íon complexo, porque as 6 moléculas de amônia, os 6 mols de amônia,
são completamente complexados com o átomo de cobalto central. Então, forma-se aqui, ó, na esfera de coordenação, o meu íon complexo, e como contra-íon desse íon complexo, esse íon complexo aqui ele vai ter uma carga positiva, ele vai ser um cátion, e como contra-íon desse íon complexo, a gente tem aqui o cloreto. E notem que a quantidade de cloretos é exatamente igual à quantidade de átomos que o sal ele possui. Ou seja, os cloretos eles não fazem parte da complexação, eles não fazem parte da esfera de coordenação. Só que, voltando novamente, no segundo sal, que possui uma outra coloração, obviamente, as 6 moléculas de amônia não estavam complexadas ao metal central, ao cobalto. Porque se eles tivessem a mesma quantidade de moléculas de amônia complexadas, a cor seria igualmente laranja, como o exemplo anterior. E foi visualizado que a coloração era uma coloração púrpura. Como o cobalto ele tem um número de coordenação, uma valência secundária de 6, ele comporta 6 ligantes diretamente complexados a ele, e que a fórmula original ela contempla 5 moléculas de amônia, quer dizer que para poder completar a 6ª valência, completar a 6ª complexação, um dos átomos de cloro é que estão fazendo parte da esfera de coordenação. Então, dos 6 ligantes que um átomo de cobalto ele pode ter, 5 são moléculas de amônia e uma é um ânion cloreto. Notem que como contra-íon eu só tenho 2 átomos de cloro. E é isso que justifica a formação desses 2 cloretos em solução. Quando esse complexo aqui ele se dissocia, o complexo em si ele é muito estável. Mas quando o sal ele se dissocia, já que aqui é um cátion e aqui é um ânion, formam-se 2 mols de cloreto. E por que não se formam 3? Porque nesse caso daqui, ó, só 5 moléculas de amônia foram complexadas, e para poder completar a esfera de coordenação com 6 ligantes, que o átomo de cobalto ele corresponde, um átomo de cloro dos 3 da fórmula do sal em questão entra na esfera de coordenação. A mesma coisa aqui acontece, olha, para aqueles que só conseguem complexar 4 mols de amônia. Então, 4 moléculas de amônia estão dentro da esfera de coordenação, e para poder complementar as outras 2 valências, as 6 valências que o cobalto ele tem como número de coordenação, 2 átomos de cloro são inseridos nessa esfera de coordenação para deixar apenas um átomo de cloro do lado de fora, ele apenas ser o contra-íon desse íon complexo. Então, tudo isso foi analisado quando esses complexos eles foram tratados com nitrato de prata e foram visualizados diferentes quantidades de mols para de cloreto de prata para esses complexos que eram formados. Por quê? O número de cloretos que eram gerados em solução, a depender do complexo que era formado, eles eram diferentes porque os átomos de cloro poderiam estar participando da esfera de coordenação ou não. Então, Werner ele deduziu que esse átomo de cobalto, para poder ele formar o íon complexo, ele tinha um número de coordenação 6 e ele possuía uma geometria onde esses 6 grupamentos estavam reunidos com o átomo de cobalto central, formando um arranjo octaédrico. Se existem menos de 6 moléculas de amônia em sua constituição, o restante só pode ser de íons cloreto, porque o sal ele é fonte de cloreto, tá? Se fosse fonte de brometo, ele seria um bromo aqui complexando a esse metal. Então, o metal e os ligantes que estão unidos a eles constituem o que a gente chama de esfera de coordenação. E essa esfera de coordenação ela é representada por colchetes. Então, aqui a gente tem aquele primeiro exemplo onde tem o cobalto central unido a 6 moléculas de amônia. E aqui, ó, onde ele está unido a 5 moléculas de amônia e um átomo de cloro. Então, essas características permitem informar que o cobalto ele tem um número de coordenação que é fixo, que é um número de 6. Só que a depender da natureza do ligante, diferentes formas de complexação podem ser evidenciadas. Ou todas as moléculas de amônia podem satisfazer a esfera de coordenação, ou o contra-íon do sal, utilizado para poder ser fonte do metal em questão, ele pode participar da esfera de coordenação.
Então, todo elemento químico, ele tem um número de coordenação que, na maioria dos casos, é um número de coordenação fixo. Mas existem alguns casos onde eles podem ter variações e a gente vai visualizar isso daqui a pouquinho. Aqui eu tenho um probleminha, para a gente tentar resolver. Fala assim o problema. O paládio 2, ou seja, o paládio 2+, é o estado de oxidação do paládio, a gente vai ver que a forma de descrever o metal é assim, entre parênteses, com o número de oxidação em algarismos romanos, tende a formar complexos com o número de coordenação 4. Ou seja, já vamos interpretar o que o problema está dizendo. O metal ele tem um NOx 2+, e esse metal ele pode formar um complexo com 4 ligantes. Ou seja, ele pode ser complexado a 4 grupamentos diferentes. Um dos compostos foi originalmente formulado como PdCl2, 3-amônia. Ou seja, o sal de paládio, que seria o cloreto de paládio, ele foi complexado com 3 mols de amônia. Aí ele fala, escreva a fórmula para esse composto que melhor descreva a sua estrutura de coordenação, ou seja, a fórmula que hoje é aceita, essa daqui é a fórmula original, o problema ele pede para poder a gente falar e descrever a fórmula moderna. E quando essa solução aquosa do complexo formado é tratada com nitrato de prata, quantos mols de cloreto de prata são formados por mol do sal do complexo formado? Então, quando a gente avalia a complexação ela vai ser realizada com amônia. E a amônia é um ligante que é neutro. A gente vai daqui a pouquinho descobrir como é que a gente constrói a carga, mas dá para poder a gente ter ideias aqui de uma maneira geral. A amônia é um ligante neutro. E pela fórmula original, 3 amônias estão ligados ao paládio, uma vez que foi utilizado 3 mols da amônia. Só que ele falou aqui que o número de coordenação do metal é 4. Se o número é 4 e só foi utilizado 3, ainda falta um ligante. E esse um ligante, ele pode ser o que tiver lá no meio reacional. No caso, o cloreto, que faz parte aqui do sal de paládio, ele pode ser considerado como sendo ligante, uma vez que ele também é uma base de Lewis caracterizado por ter excesso eletrônico. Então, para poder complementar a esfera de coordenação, devido ao número de coordenação do paládio, ele ser 4, um cloreto vai ter que participar dessa esfera de coordenação. O outro cloreto ele vai ser o contraíon desse composto, enfim. Então, se na fórmula existem 2 cloretos e um vai ser utilizado na esfera de coordenação, um cloreto vai ficar como contraíon. Então, já coloca aqui o cloreto fora da esfera de coordenação, cloreto carga negativa. Então, a minha esfera de coordenação só pode ter uma carga positiva. O paládio ele vai estar complexado a 3 moléculas de amônia. Então, entre parênteses aqui, 3 moléculas de amônia. E o cloro, por complementar, a 4ª valência, se comportando como o 4º ligante, como o ligante adicional, e participando da esfera de coordenação. Então, 3 ligantes amônia foram utilizados, um ligante cloro foi utilizado para poder complementar a esfera de coordenação. Como na estrutura do sal, a dissociação libera 2 cloretos, um foi utilizado para complexar, um ficou como sendo a contracarga, o contraíon desse íon complexo. Se aqui eu só tenho 1 mol proveniente da dissociação de cloreto, esse 1 mol vai reagir com 1 mol de nitrato de prata e formar 1 mol de cloreto de prata. Só é você descrever uma reaçãozinha. Cloreto, 1 mol de cloreto, reagindo com 1 mol de nitrato de prata, vai formar o cloreto de prata. Aí depois você faz o balanceamento e vai ver que vai ser formado apenas 1 mol de cloreto de prata. Se eu tivesse 2 cloretos aqui, seriam formados 2 mols de cloreto de prata. Se eu tivesse 3, e assim sucessivamente, certo? Então, a partir de uma fórmula original e dados que foram informados no problema em relação, por exemplo, ao número de coordenação, a gente conseguiu montar qual que é a estrutura moderna desse íon complexo. Seria entre colchetes, para poder representar o que a gente visualizou no slide passado, a esfera de coordenação. Entre colchetes, o paládio, que seria o metal. Entre parênteses,
3 ligantes amônia, fecha parênteses, o cloreto, fecha colchetes e outro átomo de cloro. Então, essa daqui seria a fórmula moderna, a fórmula mais correta, a fórmula que hoje é aceita para poder representarmos um íon complexo. Quando esse íon complexo ele se dissocia, ele vai se dissociar em um cátion, que seria toda essa parte aqui que está entre colchetes, positiva, e um ânion, que seria o cloreto. Da dissociação desse sal que é formado, quando o cloreto vai reagir com o nitrato de prata, ele forma o cloreto de prata. Como só um mol de cloreto foi liberado, só um mol de cloreto de prata vai ser formado. Certo? Até então, tá dando para entender direitinho? Passando. Como é que a gente deduz qual que é a carga desse ligante, ou qual que é o número de oxidação do metal que está participando daquela formação daquele íon complexo. Então aqui ó, a gente tem um complexo de sulfato, o tetramin cobre 2 sulfato, ou sulfato de tetramino cobre 2. Como é que a gente vai deduzir qual que é, nesse caso aqui, a carga do metal? Como eu havia falado, lá em aulas passadas, lá no início da aula, no início do curso, quando a gente estava falando sobre reações de metátese, é interessante a gente saber as cargas de alguns íons que são fundamentais, de alguns íons que são muito corriqueiros dentro da química como um todo. O íon sulfato, o ânion sulfato, é um desses. O sulfato ele possui uma carga negativa de 2-. Se isso daqui é uma espécie neutra, e o sulfato aqui, ó, uma molécula de sulfato, ele tem carga de 2-, quer dizer que todo o complexo ele vai possuir uma carga de 2+, para poder contrabalancear, e o íon complexo aqui formado, o sal desse íon complexo formado, ele ser um composto eletricamente neutro. Então, 2 cargas negativas se anulam com 2 cargas positivas. Só que as moléculas de amônia, elas são moléculas que são neutras. Quando essas moléculas neutras elas se complexam ao metal, elas não tendem a interferir na carga do complexo. É como se 4 moléculas com carga 0, 4 vezes 0, 0, se unissem a algo que vai ter um estado de oxidação. E esse estado de oxidação daqui, ele vai ser, no somatório, todo o estado de oxidação, toda a carga do íon complexo, toda a carga da esfera de coordenação. Como o NH3 é um ligante neutro, ele não vai colaborar com carga nenhuma para a construção da carga do complexo. É como se tivesse aqui, ó, 4 vezes 0, uma vez que o NH3 ele é 0, ele é neutro. Então, quando isso aqui vem a somar com a carga do cobre, tem que dar o 2+. Se tudo isso aqui é 0, toda a carga 2+ é referente ao próprio íon cobre. Então, o cobre central, ele tem uma carga, ele tem um NOx 2+. Então, para poder a gente descobrir ou a carga do complexo, se a gente tiver a carga do metal, ou descobrir a carga dos ligantes, se a gente não tiver a carga do metal, só é a gente fazer o somatório geral. Esse somatório envolve, previamente, que vocês tenham conhecimento da carga do ânion ou do cátion em questão, uma vez que o íon complexo ele também pode ser catiônico ou aniônico. Aqui no caso, o conhecido seria o sulfato. Se o sulfato é 2-, e ele só está aqui ó, representado uma vez, quer dizer que todo o meu íon complexo ele é 2+. E tudo isso aqui ó, tem que somar 2+. Se eu sei que isso aqui é 0, 4 vezes 0, 0, então a própria carga do complexo é a carga do metal. A própria carga do metal é a carga do complexo, nesse caso daqui. Temos mais uns exemplos aqui, temos mais 3 exemplos. Quando o cobalto 3+, ele se une com 6 moléculas de amônia, uma vez que o cobalto ele tem um número de coordenação de 6, se a gente for observar aqui, ó, a amônia é um ligante neutro. Se ela é um ligante neutro, as 6 moléculas de amônia que forem se complexar, elas não vão interferir na carga desse complexo, na carga dessa esfera de coordenação. Notem que a carga do complexo, ela é a própria carga do metal. Porque quando eu pegar aqui, ó, 6 e multiplicar por 0,
eu vou ter 0, mais a carga do metal vai ser igual a 3+, ou seja, a própria carga do metal vai ser a carga do complexo nesse caso daqui. Já que a gente tem outros dois tipos de ligantes, e nesse caso, ó, os ligantes eles são aniônicos, então eles vão contribuir sim para a carga do complexo formado. Aqui, ó, eu tenho como exemplo o ferro 3+, se complexando a 6 moléculas de cianeto. O cianeto, ele colabora lá, ó, com a carga negativa, com uma carga negativa. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Então, é menos 6 mais X, que seria o que eu quero descobrir em relação à carga do ferro. Quando esse menos 6, ele soma, ao mais 3 do ferro, mais 3 menos 6, dá a carga do complexo, que seria aqui no caso 3 menos. Eu tenho 3 cargas positivas e tenho 6 cargas negativas. Então, as 3 cargas negativas aqui, elas anulam as 3 positivas do metal e sobram ainda 3 cargas negativas, que seria a carga desse complexo. A mesma coisa acontece aqui, ó, para o tiocianato. O tiocianato, 2 mols de tiocianato, quando eles se complexam ao cobre 2+, ele vai formar lá, ó, uma espécie que é neutra, onde o cobre ele se complexa com 2 tiocianatos sem gerar carga alguma. Então, aqui a gente tem um exemplo de complexo que é eletricamente neutro. Então, só é fazer aqui, ó, meio pelos extremos, eu tenho uma espécie que tem uma carga negativa e tenho uma espécie que tem 2 cargas positivas, para poder anular aqui o efeito dessa complexação, uma vez que o cobre com o tiocianato ele só consegue complexar 2 moléculas de tiocianato, ele forma um complexo neutro, ele não vem a formar um íon complexo. Íon só se ele tivesse carga, no caso aqui ele não tem carga. Ok? Então a forma da gente determinar a carga desse complexo só é somar o número de oxidação do metal central e somar com a carga dos complexos, a carga dos ligantes, perdão, que estão sendo inseridos nesse metal central. Se a carga é 0 desse ligante, ele não vai interferir. A própria carga do metal vai ser a carga do complexo. Já se o ligante ele possui carga negativa, 1 ou 2 ou 3, o que seja, a gente tem que levar em consideração quantos ligantes desse tipo vai estar inserido dentro desse íon complexo. No caso aqui, ó, do cianeto, foram 6 cargas negativas, e essas 6 cargas negativas anulam as 3 positivas e ainda sobram 3 negativas. Então, a carga desse complexo vai ser 3 menos. Então, é assim que a gente consegue determinar qual que é a carga desse complexo. Se fosse o contrário, se eu soubesse da carga do complexo e quisesse saber do número de oxidação do metal, só era fazer o contrário. X mais 6 vezes 0 daria 0 igual a 3+. E descobriria uma equaçãozinha bem simples de matemática, qual que seria a carga do metal em questão. Quando a gente for aprender a dar nomenclatura, eu coloquei um problemazinho, porque a gente vai precisar colocar qual que é o estado de oxidação do metal. Aí eu coloquei lá alguns exemplos mais para poder a gente revisar isso aqui também. Mas ficou entendido como é que a gente descobre qual que é a carga do complexo, se o complexo ele vai ter carga ou não, na verdade, só é somar a carga do metal e a carga dos ligantes. Quando ele forma esse complexo, se ele vai formar uma espécie iônica ou uma espécie neutra. É simples assim. Além disso, a gente consegue deduzir a geometria desses complexos que são formados. Então, como a gente já tinha falado anteriormente, o número de átomos ou de grupos que estão ligados a esse íon metálico central, ele é chamado de número de coordenação. E o número de coordenação aqui da prata, nesse complexo, que é o diamino prata, é 2, porque ele está conseguindo complexar 2 moléculas de amônia. E o número de coordenação do íon cobalto, aqui naquele mesmo exemplo que a gente visualizou anteriormente, no hexamino cobalto 3, o cloreto de hexamino cobalto 3, seria 6, porque ele conseguiu complexar lá, ó, ligar 6 ligantes. Alguns íons metálicos, eles vão apresentar um número de coordenação, apenas um número de coordenação, como o cromo, que seria um número de coordenação 6.
No entanto, a maioria desses íons, eles possuem como número de coordenação entre 4 e 6. Alguns deles vão possuir um número de coordenação de 2, como, por exemplo, é o caso da prata, como, por exemplo, é o caso do cobre aqui, nesse exemplo que foi dado. Mas a maioria dos íons complexos, a maioria dos metais em questão que formam esses complexos, eles têm número de coordenação que varia entre 4 e 6. E esse 4 e esse 6 são basicamente as formas como a gente vai ver esses complexos sendo formados. Para um mesmo complexo, ele pode sofrer influência em relação ao tamanho do íon metálico. Então, existem duas variações que podem influenciar diretamente na formação desses íons complexos. A primeira coisa vai ser o tamanho do íon e o tamanho do ligante. Em específico, aqui a gente tem um exemplo, ó. Se eu tenho um ligante maior, ele vai diminuir a capacidade de coordenar com o íon metálico. Então, a quantidade de ligantes para esse íon que for maior, para esse ligante que for maior, geralmente ela é reduzida. Por exemplo, o mesmo metal ferro, ele é capaz de se coordenar a 6 fluoretos, mas ele só é capaz de se coordenar a 4 cloretos. E isso vem muito da característica em relação ao tamanho desses átomos. Se a gente for observar lá na tabela periódica o grupo 17, que é o grupo dos halogênios, onde o flúor do fluoreto e o cloro do cloreto estão inseridos, o flúor é um elemento do segundo período. Já o cloro é um elemento do terceiro período. Quanto mais a gente vai avançando os períodos, o raio atômico ele vai aumentando. Ou seja, o tamanho do átomo vai aumentando. Se eu me refiro a um mesmo metal, ele se complexando com ligantes que tenha tamanhos diferentes, a quantidade desses ligantes que vão estar se inserindo para poder realizar essa complexação, ela vai ser reduzida. Então, por exemplo, o ferro que consegue complexar com 6 ligantes pequenos, se ele tiver um ligante que seja um pouco maior, esse número de coordenação ele pode reduzir para 4, porque o volume do complexo formado, às vezes impede uma complexação adicional. Então, o primeiro ponto que a gente está avaliando aqui, ó, é a influência da formação desse complexo em relação ou ao íon metálico ou ao ligante possuir diferentes tamanhos. Para ligantes diferentes, aqui já que a gente considerou o mesmo íon metálico, para ligantes diferentes, quanto maior o tamanho do ligante, menor vai ser a quantidade desses ligantes que serão complexados. Já para os íons metálicos maiores têm números de complexação menor. Por quê? Se ele é muito grande, ele consegue complexar, ele consegue formar uma esfera de coordenação com menos ligantes. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem para levar em consideração. E um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a natureza desse ligante. Aqueles ligantes que conseguem transferir uma considerável densidade negativa ao metal, ele vai produzir números de coordenação reduzidos. Então, quando a gente compara um ligante que ele é eletricamente neutro e um ligante que ele é carregado negativamente, aquele negativamente ele tende a transferir uma densidade negativa para o metal, e isso tende a desestabilizá-lo. Então, a esses tipos de ligantes que são carregados negativamente, são os ligantes aniônicos, eles fazem com que o metal ele reduza essa capacidade de coordenação. Por exemplo, o níquel, aqui nesses dois exemplos, ele pode se coordenar a 6 moléculas de amônia, que é um ligante eletricamente neutro, mas ele só consegue se complexar a 4 íons cianeto, que é um ligante carregado negativamente. Então, a natureza da carga desse ligante interfere na quantidade de ligantes que eles vão conseguir se inserir. Se eu tenho ligantes que são neutros, eles conseguem satisfazer ao número de coordenação máximo daquele metal. Já aqueles ligantes que são carregados negativamente, devido ao fato de eles transferirem uma carga negativa para esse metal, então isso aí tende a produzir um número de coordenação mais reduzido.
E em relação à geometria, a gente consegue observar, a princípio, 3 geometrias. As geometrias que possuem coordenação 4 e as geometrias para aqueles metais que possuem o número de coordenação 6. Para aqueles que possuem o número de coordenação 4, existem 2 possibilidades de geometria. Uma geometria tetraédrica, aqui representada pelo ferro quando ele está complexado a 4 átomos de cloro, que é aquela mesma do carbono tetraédrico, que a gente visualizou lá na química orgânica. Ou esse número de oxidação ele pode ser essa geometria, ela pode ser uma geometria quadrática planar. Então, aqui a gente visualiza a platina complexada aos mesmos 4 átomos de cloro. Só que o arranjo desses 4 ligantes no átomo central é diferente do arranjo tetraédrico que a gente consegue observar aqui para o átomo de ferro. E a gente associa isso à capacidade que alguns elementos têm de não formarem esse tipo de geometria. Geralmente, os metais de transição, que são a maioria dos complexos formados, eles formam complexos com geometria quadrática planar. Já aqueles complexos que são formados a partir de elementos que não são metais de transição, eles formam com uma geometria tetraédrica, certo? Já para aqueles elementos que têm um número de coordenação 6, só existe uma possibilidade de coordenação, como, por exemplo, a octaédrica, onde a gente visualiza aqui o cobalto coordenado a 6 moléculas de amônia. Então, essa geometria daqui, se eu pegar esses dois aqui que estão no plano, eu consigo traçar uma pirâmide, uma bipirâmide, e essa bipirâmide ela tem uma base quadrangular. Então, ela tem uma pirâmide aqui no vértice superior e ela tem uma pirâmide aqui no vértice inferior. Depois vocês pegam as anotações e o conteúdo que vocês visualizaram lá na disciplina de Química Geral, ou se não conseguiram, se não deu tempo de visualizar isso pela ementa da disciplina, dá uma procurada em geometria para poder ter uma noção espacial do que seria essa geometria octaédrica, ou também chamada de bipirâmide de base quadrangular. Já aqueles elementos que formam complexos quadráticos planares são aqueles que são mais específicos dos metais de transição. Então, aqui a gente tem um exemplo da platina e do ouro, que formam compostos com esse tipo de geometria em específico. Já aqueles que não são metais de transição, eles tendem a formar, aqueles que têm um número de coordenação 4, uma geometria tetraédrica. Para aqueles que possuem somente uma geometria com 2 ligantes, essa geometria é chamada de geometria linear. Aí aqui a gente tem uma outra esquematização do que seria o quadrático planar, do que seria o tetraédrico, aqui com o metal central, e do que seria o octaédrico, o metal central com os seus 6 outros ligantes, certo? Essas ligações aqui estão fora do plano, e essas duas aqui estão no plano para poder formar essa bipirâmide de base quadrangular. Então, essas são as possibilidades de geometrias, de arranjos geométricos nos quais esses átomos eles têm disposição de fazer quando eles se complexam a esses ligantes. Então, para aqueles que possuem um número de coordenação 2, a única possibilidade de geometria seria a linear. Para aqueles que têm número de coordenação 4, existem 2 possibilidades de geometria. Uma quadrática planar, característica de metais de transição, e uma tetraédrica, característica de elementos que não são metais de transição. Já aqueles elementos que formam ligantes, formam complexos com 6 ligantes, ou seja, o número de coordenação dele é 6, a única possibilidade de arranjo geométrico seria formar uma estrutura octaédrica ou bipiramidal de base quadrangular. Quando a gente se refere agora especificamente a esses ligantes, deixa eu ver que hora é essa. Quando a gente se refere a esses ligantes em específicos, o átomo que está realizando a coordenação, diretamente quem está realizando a coordenação, ou o átomo ligante, ele tende a ser chamado de átomo doador do ligante. Então, lembra lá no cianeto, quando eu mostrei que o carbono é que estava com a carga negativa? O carbono do cianeto é que é o átomo doador do ligante. Porque do cianeto, que seria o grupo que estaria se complexando ao metal central,
O átomo que está diretamente ligado ao metal seria o átomo doador do ligante, que seria o átomo que contém o par de elétrons livres ou aquele átomo que está com o excesso eletrônico. Esses átomos, dentro da estrutura do ligante, eles são chamados de doadores do ligante. São eles quem fazem a coordenação com o metal central. Esses ligantes, eles podem ser, então, classificados de acordo com a quantidade de átomos doadores. Os ligantes, eles podem ser classificados como sendo ligantes monodentados, que são aqueles que só possuem um átomo doador, bidentados, aqueles que possuem 2 átomos doadores, os polidentados, que são aqueles que possuem 3 ou mais átomos doadores. Em uma única estrutura de um ligante, ele pode possuir apenas um centro doador de par de elétrons ou de carga negativa, sendo chamado de ligante monodentado, possui 2 centros, chamando assim de um ligante bidentado, ou possuindo 3 ou mais centros para poder a coordenação ela ser evidenciada, sendo chamado de ligante polidentado. A cada dente que o ligante possui, ele pode ocupar um sítio dentro da esfera de coordenação, desde que o metal ainda contemple essa coordenação. Se ele já fechou o número de ligantes máximo, então esse ligante ele vai ficar de fora da esfera de coordenação. Mas se ainda for possível a ocupação desse sítio, então esse ligante ele pode entrar. Foi o que aconteceu com o cloro, com o cloreto, na verdade, lá naquele exemplo do cloreto de cobre, quando ele se complexou com 5 moléculas de amônia. O número de coordenação do cobalto é 6, e foram utilizados 5 mols de amônia, ou seja, 5 mols conseguiram se complexar. Só que dos 5 mols que conseguiram se complexar, ficou faltando uma valência do número de coordenação do cobalto. E essa valência ela pode ser ocupada por uma espécie que tenha um dente. No caso aqui, o cloreto, que é um ligante monodentado, ele se inseriu lá e fez parte da esfera de coordenação. Os ligantes bidentados e os polidentados, eles vão possuir lá vários átomos doadores, e esses vários átomos doadores, eles podem se ligar simultaneamente ao íon metálico em questão, ocupando 2 ou mais sítios ao mesmo tempo dentro da esfera de coordenação. Então, se eu tenho, por exemplo, um ligante que ele é caracterizado como sendo um ligante bidentado, já que ele tem 2 dentes, ele pode, por exemplo, num metal que tem uma esfera de coordenação, tem um número de coordenação, perdão, de 4, ele pode só requerer 2 mols, porque a cada 1 mol ele consegue ocupar 2 sítios de ligação. O outro mol vem lá, ocupa outros 2 sítios, e o número de coordenação, enfim, desse metal, ele é atendido. É isso que essa afirmação aqui ela está querendo dizer, a princípio, que os ligantes que são classificados como sendo bidentados ou polidentados, eles podem ocupar simultaneamente 2 ou mais sítios dentro da esfera de coordenação quando eles se complexam com esse íon metálico. Nesse sentido, a gente chama esses ligantes bidentados ou polidentados de ligantes funcionando como agentes quelantes ou agentes sequestradores, porque, de fato, poucas unidades, poucos mols desse ligante vai conseguir capturar esse metal que vai estar lá dentro de uma solução. Então, a esses ligantes que são classificados como sendo polidentados ou bidentados, como eles podem se complexar simultaneamente com esse íon metálico através de 2 ou mais sítios de coordenação dentro da esfera de coordenação, eles podem ser chamados de agentes quelantes. E a gente tem alguns exemplos aqui desses ligantes que são classificados como sendo bidentados ou polidentados. O primeiro exemplo daqui, ó, é a etilenodiamina. Dentro da nomenclatura, dentro da estrutura, da fórmula moderna desses íons complexos, a etilenodiamina ela é representada entre parênteses como sendo EN. Então, viu EN, está sendo caracterizada um ligante bidentado, em específico a etilenodiamina. Então, a etilenodiamina, como eu adiantei, ela é um agente quelante bidentado, é um agente, um quelante ou um ligante apenas bidentado.
E onde é que estão esses dois dentes na estrutura da etileno-diamina? Essa daqui ó, seria a estrutura da diamina e a etileno. Tá aqui, ó, 1, 2 carbonos, prefixo et, e as duas aminas, onde os dois átomos de nitrogênio têm dois pares de elétrons livres. E esses dois pares de elétrons livres, eles podem se complexar a um metal simultaneamente, caracterizando ele como sendo um agente quelante. Cada átomo de nitrogênio doador tem um par de elétrons livres, tem um par de elétrons desemparelhados. Então, esses átomos eles podem se ligar simultaneamente a esse metal devido ao fato que eles estão a uma distância suficientemente que comporte essa possibilidade de uma quelação simultânea. Se eu tivesse, por exemplo, um único átomo com dois pares de elétrons livres, eu não teria distância suficiente para poder os dois pares de elétrons formarem dois sítios de quelação com esse metal. Então, o que permite que um ligante bidentado ou um ligante polidentado ele se interaja, que ele quele simultaneamente sítios dentro do íon metálico, seria a presença do que a gente chama de espaçadores. Tem que existir um espaço entre um dente e outro. Se não existir esse espaço, a quelação não pode ser simultânea, então o quelante ele vai passar a ser chamado de quelante monodentado, porque ele só vai quelar 1 por mol daquele agente de ligação, daquele ligante. Já se eu tiver um grupamento espaçador entre os dentes, isso permite que a cada uma molécula da etileno-diamina eu consiga complexar dois sítios de ligação. A cada uma molécula da etileno-diamina eu consiga complexar dois sítios de ligação. A cada uma molécula da etileno-diamina, complexar mais dois sítios de ligação. Então, notem que para o cobalto central, que possui um número de coordenação 6, eu não preciso de 6 ligantes. Eu preciso de 6 dentes. Mas a etileno-diamina, a cada ligante, possui 2 dentes. E esses 2 dentes estão separados o suficiente para poder eles quelarem simultaneamente dois sítios de quelação nesse mesmo metal. Então, notem que lá na esfera de coordenação, eu só vou ter 3 moléculas do meu ligante. Então, tá aqui, ó, o cobalto, que seria o metal central, ligado a 3 moléculas da etileno-diamina. E a etileno-diamina, como é um ligante neutro, a própria carga do complexo vai ser a carga do metal. A carga do metal vai ser a carga do complexo. Certo? Um outro agente quelante é um ânion chamado de etileno-diamino tetracetato, comumente conhecido como sendo o EDTA. Acho que vocês já escutaram falar sobre o EDTA, devido à sua importância dentro da química analítica, devido à sua importância dentro da química de medicamentos, devido à sua importância dentro da química de alimentos. Então, existe uma grande aplicabilidade desse ligante em questão, por quê? Ele é um ligante polidentado, que ele possui na sua estrutura, olha, da derivação tetracetato, isso aqui seria a base conjugada de um ácido carboxílico. Então, tá aqui, ó, carbonila, oxigênio negativo. Então, aqui eu tenho um carboxilato, no caso aqui um acetato, 2 carbonos, ó. Acetato, 2 carbonos, acetato, acetato. Então, eu tenho tetraacetato. E eu tenho aqui, ó, a estrutura do etileno-diamino da estrutura anterior, do que a gente visualizou do ligante anterior. Etileno-diamino tá aqui, o nitrogênio, 2 carbonos de nitrogênio. É o que aparece aqui, ó, nitrogênio, 2 carbonos de nitrogênio. Só que ele está complexado ainda, adicional, cada nitrogênio desse, a 4 grupos acetato. Então, aqui a gente tem o etileno-diamino tetraacetato, mais conhecido como o EDTA. Além, ó, das 4 cargas negativas que funcionam como 4 dentes, o EDTA possui ainda os 2 nitrogênios que têm 2 pares de elétrons livres. Então, um único mol de EDTA consegue complexar com um metal, formando os 6 números de coordenação que aquele metal ele tem, ocupando os 6 sítios de coordenação que aquele metal, porventura, ele venha a possuir. Então,
Aqui a gente tem, ó, o cobalto central, e no cobalto central a gente consegue evidenciar, ó, uma interação com o oxigênio do acetato, uma interação com o oxigênio do acetato, uma interação com o oxigênio do acetato, outra interação com o oxigênio do acetato. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 interações com esses 4 oxigênios aqui da porção tetracetato. Mas o cobalto é um elemento que possui um número de coordenação de 6. Somente esses 4 resíduos negativos, eles conseguiriam ocupar 4 sítios de coordenação. Mas o EDTA, ele ainda possui outros 2 dentes, que seriam localizados lá nos nitrogênios. Tá aqui, ó. Um nitrogênio ocupando um sítio de coordenação do cobalto e o outro nitrogênio ocupando um sítio de coordenação do cobalto. Notem que aqui eu só tenho uma molécula de EDTA complexando um átomo desse íon metálico, no caso o cobalto. O cobalto é um elemento que possui NOx de 3+, igualzinho aos outros exemplos. E o EDTA, ó, como ele tem 4 cargas negativas, então o NOx, o número de oxidação desse EDTA é 4-. 4 cargas negativas com 3 positivas, remonta aqui, ó, só remanesce uma carga negativa. Então a carga do complexo é negativa, devido à presença desse agente de complexação que contribui com 4 cargas negativas, certo? Então foi assim que a gente descobriu a carga do complexo formado entre o cobalto e o EDTA. Aqui a gente tem, ó, ilustrativamente, alguns exemplos desses tipos de ligantes e vamos identificar onde é que estão os dentes desses ligantes. Para os ligantes monodentados, são aqueles que só possuem um dente, certo? Então, esse um dente que o ligante ele possui, ele pode ser ou um resíduo negativo, ou ele pode ser simplesmente um átomo que possua par de elétrons livres. No caso aqui, ó, o oxigênio da água tem 2 pares de elétrons livres, a amônia tem um par de elétrons livres aqui no átomo de nitrogênio, o fluoreto ele tem 8 pares de elétrons, caracterizando ele com um excesso de um elétron, assim como o cloreto, que também tem 8 pares de elétrons, uma carga negativa, excesso de um elétron. O ânion cianeto, onde o carbono ele tem um excesso eletrônico aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, excesso de um elétron. O íon tiocianato, que tem aqui um excesso eletrônico no átomo de nitrogênio, mas o sítio de ligação também pode ser o átomo de enxofre, é um ou outro. Aqui eu tenho, ó, o ânion hidróxido, que o oxigênio aqui ele tem 7 elétrons de valência, caracterizando ele como sendo um excesso eletrônico. E aqui a gente tem, o íon nitrito, onde o oxigênio aqui com excesso eletrônico ele seria o átomo doador dessa coordenação. Aí vocês poderiam me perguntar, a água aqui ela tem 2 pares de elétrons. O nitrogênio aqui tem 2 pares de elétrons. Então, ele seria um ligante bidentado? Não. O que foi que eu falei anteriormente para a característica desses ligantes bidentados ou ligantes que são polidentados? Os ligantes bidentados são aqueles que possuem 2 sítios, obviamente, de interação, mas que eles consigam utilizar dos 2 sítios para essa coordenação acontecer. E para poder essa coordenação acontecer, os dentes, eles têm que estar separados um dos outros. E no caso aqui, ó, não existe essa separação. O par de elétrons está localizado no mesmo átomo, que seria o oxigênio. O par de elétrons está localizado no mesmo átomo, que seria o nitrogênio. Como não existe esse espaçamento entre a possibilidade do que seriam esses 2 dentes, esses ligantes eles não podem ser classificados como sendo bidentados. Por isso que eles entram dentro da classificação de ligantes monodentados. Dica: viu uma estrutura pequena, simples, visualizou o átomo, que seria o átomo doador da coordenação, numa estrutura que é relativamente simples, aquele ligante ele só pode ser um ligante monodentado. Notem a diferença da estrutura de um ligante monodentado para um bi ou um polidentado. A complexidade estrutural, ela aumenta. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de ligantes bidentados. Existem outros, tá? Eu trouxe aqui somente alguns.
A etilenediamina, que a gente já visualizou anteriormente, que seria a EN. A bipiridina, notem aqui que eu tenho um nitrogênio com par de elétrons, um nitrogênio com par de elétrons. Ora, elas não estão separadas. Quem disse que não? Ó? Elas estão separadas igualmente a etilenediamina tal. Uma ligação, duas, três. Uma, duas, três ligações. Da mesma forma como a ortofenantrolina, ela pode também ser classificada como sendo um ligante bidentado. Os dois nitrogênios aqui, ó, eles estão separados entre si, o que permite essa coordenação simultânea com o metal. Dois sítios de coordenação simultâneos. Aqui, ó, o íon oxalato, os dois oxigênios carregados negativamente, derivado lá do ácido oxálico. Lembrem da aula de ácidos carboxílicos que a gente visualizou. E aqui, ó, a estrutura do íon carbonato, que possui os dois oxigênios carregados negativamente. Eles estão separados aqui, ó, a uma ligação, que seria a ligação da carbonila, e eles podem, então, realizarem essas coordenações simultâneas. É mais difícil para o íon carbonato ele funcionar como ligante bidentado, mas, em algumas condições, essa coordenação dual, essa coordenação simultânea, ela pode acontecer. Já os ligantes polidentados são aqueles que possuem 3 ou mais sítios de coordenação. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, a dietilenotriamina, com os 3 nitrogênios funcionando como sendo os dentes dessa coordenação. Aqui a gente tem o íon trifosfato, ó, com 5 sítios de coordenação. Todos esses átomos de oxigênio aqui abaixo, eles estão carregados negativamente, o que permitem a complexação com 5 sítios de uma única vez nesse metal. E o EDTA, que possui 6 sítios de coordenação. Os 2 pares de elétrons livres, aqui ó, do nitrogênio, e as 4 cargas negativas dos oxigênios da porção acetato, da porção tetraacetato, que podem complexar 6 sítios de coordenação de uma única vez. Então, não é simplesmente ter par de elétrons livres, para poder você classificar como sendo mono, bi ou polidentado. Ele pode ter 2, ele pode ter 3, ele pode ter 4, como os ânions halogenetos, eles possuem. Mas para poder eles conseguirem complexarem simultaneamente 2 ou mais sítios na esfera de coordenação, no sítio de coordenação, eles precisam ter uma distância entre esses dentes. Na água não existe, na amônia não existe, no fluoreto, no cloreto. Em ligantes que são estruturalmente menores, essa distância ela não vai existir e, consequentemente, eu não classifico esse ligante como sendo ou bi ou polidentado. Ele vai ser classificado como sendo um monodentado. Só é você notar aqui, ó, a distância entre os dois ou os mais dentes que esses ligantes bidentados ou polidentados, eles vêm a possuir. E agora, só para poder a gente finalizar a aula, a gente vai falar sobre nomenclatura desses compostos de coordenação. Como é que a gente vem a nomear esses complexos? É relativamente simples, a gente vai seguir, acho que 6 passos. Isso, 6 passos, mas são passos relativamente fáceis. Como é que a gente tende a nomear? Primeiro passo, ao nomear um complexo que é um sal, o nome do ânion é dado antes do nome do cátion. Isso a gente aprendeu, vocês aprenderam lá na Química Geral, como a gente nomeia um sal. Por exemplo, o NaCl seria o cloreto de sódio. A representação estrutural sempre vai vir o cátion e o ânion. Mas na hora da gente nomear, sempre a gente nomeia o ânion e depois a gente nomeia o cátion. Então, a nomenclatura inicial que a gente tem que ter ciência, o nome do cátion, ele é dado antes do nome, o nome do ânion, perdão, é dado antes do nome do cátion, precedido da preposição de. Então, cloreto de alguma coisa, brometo de alguma coisa, sulfato de alguma coisa, certo? Ou o nome do íon complexo como sendo um ânion, mas daqui a pouco a gente visualiza isso. Sempre o ânion primeiro e o cátion subsequentemente na hora de eu nomear. Mas na hora de eu representar a estrutura, sempre o cátion ele vem primeiro e o ânion ele vem depois. Segunda etapa, segundo passo. Os ligantes eles vão receber nomes antes do metal. E esses ligantes eles têm que ser listados em ordem alfabética, independente da sua carga. A gente visualizou que existem ligantes que têm carga e ligantes que não têm carga. Isso não vai ser levado em consideração a carga do ligante para poder constituir a nomenclatura.
e sim a ordem alfabética desse tipo de ligante que está sendo inserido naquele metal. E uma observação, os prefixos de multiplicidade, eles não são levados em consideração na ordem alfabética. Assim como a gente visualiza na química orgânica, que aqueles prefixos di, tri, tetra não são levados em consideração, aqui vale a mesma coisa, certo? Então aqui a gente tem um exemplo inicial. A gente consegue ver aqui, ó, que esse grupamento NH3, ele vai ser chamado de amino. 5 grupamentos amino seria o pentaamino. Então, primeira parte já está visualizado. Só que o cloro faz parte da esfera de coordenação. Então, pentaamino-cloro. Notem que eu coloquei o amino antes do cloro, independente do prefixo de multiplicidade. Pentamino-cloro, e venho com o estado de oxidação e a nomenclatura do metal. Metal é o cobalto e o número de oxidação seria 3, descritos em algarismo romano. Então, o nome desse íon daqui, desse cátion, no íon complexo, seria o pentamino-cloro-cobalto 3. Sempre listando o nome dos ligantes em ordem alfabética, independente dos prefixos de multiplicidade. O prefixo de multiplicidade ele não é levado em consideração. Seguido do nome do metal, posterior ao estado de oxidação em algarismo romano e entre parênteses. Existe uma notação que é feita em relação à nomenclatura desses ligantes. Os ligantes aniônicos, eles têm nomes que são terminados em O, enquanto que os ligantes neutros, eles conservam o nome das moléculas. Só existem algumas exceções, para a água, para a amônia e para o C-O. A esses ligantes, eles vão ser chamados de aquo, amin ou amino e carbonil. Essas são as nomenclaturas para esses ligantes que são classificados como sendo ligantes neutros. Então, eles não vão contribuir para a carga desse complexo, mas eles vão receber nomes que são específicos. Então, aqui a gente tem o grupo amino, o grupo ciano e o grupo aquo. Então, a nomenclatura desse íon daqui vai ser diamino, pela ordem alfabética, diaquo, diciano, ferro 3. Aí, ora, como é que eu vou saber que a carga do ferro é 3? A carga do complexo aqui é positiva. A água e a amônia, ela é negativa. Ela é neutra, perdão. Ela é 0. Então, elas não vão colaborar, eu nem olho mais para elas. Mas o cianeto, ele tem a carga negativa. Só que tem 2 cianetos aqui. Se ele tem aqui uma carga de 2-, para poder a carga geral dar uma carga positiva, quer dizer que a carga do ferro é 3+. Então, o estado de oxidação do metal nesse complexo seria 3+. Então, diamino, diaquo, diciano, ferro 3, seria o nome desse íon. Os prefixos di, tri, tetra, penta e hexa, já que essas são as únicas possibilidades, eles são utilizados para poder indicar o número de cada tipo de ligante que vai ser encontrado dentro desse íon complexo. Mas, se o nome do ligante já tiver um desses prefixos, alternativamente são utilizados os prefixos bis, tris, tetraquis, pentaquis e hexaquis. Isso para poder a gente não ficar com duplicidade em relação a esse prefixo de multiplicidade. Por exemplo, o cobalto, quando ele complexa com o etileno diamino, o etileno diamino já tem o prefixo de multiplicidade di. Só que aqui aparecem 3 etilenos diaminos. Para poder não ficar tri e di, para poder, alternativamente, a nomenclatura desses complexos utiliza os prefixos bis, tris, tetraquis, pentaquis e hexaquis, que é para 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente, ligantes que sejam encontrados nesse complexo. No caso aqui, vai existir 3 ligantes do tipo etileno diamino. Então, vai ser o tris, abre parênteses, que é para poder separar essa nomenclatura.
etileno, diamino, cobalto 3. No caso aqui é o brometo, já que a nomenclatura do ânion ela vem precedida da nomenclatura do cátion. Então, brometo de 3, etileno, diamino, cobalto 3. Como é que eu sei que o cobalto ele tem carga de 3+? O brometo, na verdade, ele tem carga negativa, só que tem 3 brometos, então é 3-. Se aqui tudo é 3-, quer dizer que aqui é 3+. O etileno diamino é um ligante neutro, então quer dizer que o 3+ só pode ser do cobalto. Quinto item na marcha. Se o complexo ele for um ânion, o nome do metal ele vai terminar em ato. Esses exemplos que a gente viu aqui, ó, o complexo sempre era o cátion. E a gente descrevia dessa forma daqui, ó, o brometo de 3, etileno diamino, cobalto 3. Já se o próprio complexo ele for um ânion, ele vai terminar a nomenclatura do metal em ato. O sufixo do metal ele vai terminar em ato. Aqui no caso, ó, eu tenho um sal de potássio e o complexo seria um ânion, uma vez que o potássio é um metal alcalino, ele é muito eletropositivo, carga positiva. Então, o ânion, o íon complexo aqui vai ser o ânion. Eu tenho aqui ó, o ciano 6 vezes, então eu vou ter o hexaciano. O ferro, ele passa a ser chamado agora de ferrato. Ferrato 2 de potássio. Nome do ânion, depois o nome do cátion. Nome do ânion, se o íon complexo for o ânion, termina o nome do metal em ato. Então aqui eu vou ter o hexaciano ferrato 2 de potássio. Já aqui, ó, eu tenho o tetracloro cobaltato 2. O cloro, ele tem carga negativa, ele é 1-, só que aqui aparecem 4. Então são 4-. Se a carga toda do complexo ele é 2-, quer dizer que a carga do cobalto ela é 2+. 2+ mais 4- dá um total de 2-. Então, para o ferro, se ele for o complexo, a parte aniônica, você chama de ferrato. Para o cobalto, cobaltato. Para a prata, argentato. Para o ouro, aurato. Para o ósmio, osmato. Para o boro, borato. Para o cobre, cuprato. Para o rutênio, rutenato. E para o molibdênio, molibdato. Então, todas as vezes que, dentre a estrutura do complexo, o íon negativo for o próprio complexo, durante a descrição da nomenclatura, o nome do metal, lá no finalzinho da primeira parte dessa nomenclatura, vai ter que terminar em ato. E aqui estão algumas derivações, uma vez que não é tão óbvio assim descobrir que a prata seria, por exemplo, o argentato. Então eu deixo aqui ó, a nomenclatura de alguns metais quando eles fizerem parte da porção aniônica de um complexo. A prata, argentato, aurato, osmato, borato, cuprato, rutenato e molibdato, além do ferrato e do cobaltato. E por fim, que a gente já até visualizou isso aqui em outras coisas, em outros tópicos, o número de oxidação do metal, ele vai ser dado entre parênteses e algarismos romanos após o nome do metal. Então, sempre ao final do nome do metal, independente se ele vai ser parte de um ânion ou do cátion, terminou o nome do metal ou da sua derivação, parênteses, algarismo romano e o estado de oxidação. C2, C3, C1, C4, independente, a gente tem que demonstrar qual que é esse estado de oxidação, sempre entre parênteses e em algarismos romanos, certo? Vamos ver aqui uma tabelinha ó, com alguns ligantes e como é que ele fica o seu nome dentro de um complexo. Aqui a gente tem ó, N3-, que seria a azida, o nome dentro do complexo vai ser azido. O brometo vai ser o nome do bromo. O cloreto, cloro, assim como o fluoreto é fluoro, não é flúor. Porque sempre o nome tem que terminar em O. Para o cianeto, ciano. Para o hidróxido, hidroxo. Para o carbonato, o próprio carbonato. Para o oxalato, também o próprio oxalato. Para o óxido, O2-, eu classifico ele no nome de um complexo como sendo oxo. Para a amônia,
amin ou amino, preferencialmente amino pela nomenclatura mais atual, terminando sempre em O. O monóxido de carbono seria o carbonil, é o que foge à exceção de terminação em O, já que ele possui uma nomenclatura própria, como a gente visualizou anteriormente. A etileno-diamina, ou N, como etileno-diamino, a piridina como piridino, e a água como aquo. Então, essas aqui são as formas de vocês representarem esses ligantes quando eles fizerem parte dos íons complexos. E aqui eu trouxe 3 exemplos para poder a gente nomear esses compostos de coordenação. Então aqui a gente tem o níquel, que seria a espécie metálica, a amônia, por ser o ligante, e como contraíam extra esfera de coordenação, isso aqui não faz parte do íon complexo, ele só é o contraíam desse íon complexo, o bromo, no caso aqui o brometo. Então, eu sei que o meu íon complexo é um cátion ou um ânion. Para esse primeiro exemplo daqui, o meu íon complexo é a parte catiônica ou a parte aniônica? Um ânion. Na representação de qualquer estrutura química, sempre primeiro vem o cátion e depois vem o ânion. Mas vamos supor que você não soubesse disso. Você sabe que isso aqui é um brometo. Brometo é terminação de ânion. Então, isso aqui só pode ser o cátion do meu complexo. Então, essa porção daqui seria a porção que seria o cátion. No caso, o próprio complexo é o cátion. E como contraíam os ânions brometos. Como é que eu vou dar a nomenclatura para esses compostos? Para esse composto. A gente viu que a gente começa a nomenclatura nomeando pelo nome do ânion. Então vai ser cloreto, brometo, sulfato, ou o nome do complexo terminado em eto ou ato, de alguma coisa. No caso aqui seria o brometo. Brometo de... Aí eu venho a nomear os ligantes e o metal. Os ligantes aqui, eu tenho 6 ligantes do tipo amina, do tipo amônia, perdão, amônio. Então eu vou ter o brometo de hexaaminoníquel. Então, eu tenho aqui 6 grupamentos amino, ou amin, brometo de hexaaminoníquel. E como é que eu venho descobrir qual que é o número da oxidação? O brometo ele tem uma carga negativa, ele é 1-. Mas na estrutura desse complexo aqui, existem 2 brometos, ou seja, ele vai colaborar lá com 2 cargas negativas. Então, quer dizer que para poder contrabalancear, eu tenho 2 cargas positivas satisfazendo o cátion. Então, aqui é mais 2, ou 2+. Se os ligantes eles são neutros, eles não vão contribuir para a carga desse complexo. Então, a própria carga do complexo vai ser a carga do metal. A carga do metal vai ser a própria carga do complexo. Nesse caso, 2+. Então, para poder complementar a nomenclatura, entre parênteses, 2 em algarismo romano para poder notar o estado de oxidação do metal que está sofrendo a coordenação. Aqui nesse exemplo de baixo, a gente tem o etileno diamino 2 vezes, a água 1 vez e o ciano 1 vez. Nesse caso daqui, a gente vai ter que colocar em ordem alfabética. Eu tenho aqui o cloreto, que seria o contraíon, então o meu íon complexo só pode ser a parte catiônica, uma vez que o cloreto seria a parte negativa, a parte positiva seria o meu íon complexo. Então eu vou nomear como anteriormente a gente também nomeou, vai ser o cloreto de alguma coisa. E quem são essas alguma coisas? Aqui a gente vai ter o grupo ciano, o ligante ciano e o ligante aquo. E aqui a gente vai ter o grupo etileno diamino. Só que aqui a gente vai ter 2 vezes ele. Então a gente vai ter que utilizar daquele exemplozinho que a gente deu aqui agora há pouco, que quando na nomenclatura do ligante já tiver os prefixos de multiplicidade, utilizar os prefixos que são alternativos. Nesse caso daqui, o prefixo alternativo de 2 seria bis. Mas a gente também não leva isso em consideração. Como é que ficaria, então, a nomenclatura desse ligante daqui? Desse complexo, na verdade. Aquo, 1 vez, então não precisa colocar multiplicidade. Ciano, 1 vez. Bis, não é esse B que está levando em consideração, e sim o E do etileno.
Os prefixos de multiplicidade, independente se é o prefixo principal ou o prefixo alternativo, eles não são levados em consideração para a construção da nomenclatura desses íons complexos. Então, A, C, E. Bis-etileno diamino, fecha parênteses, porque a gente utilizou o prefixo alternativo. Cobalto, que é o metal. Vamos descobrir qual que é a carga desse metal. O cloreto, ele é uma vez negativo, como existem dois menos. Então, a carga do complexo só pode ser 2 mais. O ligante aquo, ele é neutro. E o ligante etileno diamino também é um ligante neutro, como a gente visualizou. Então, só vai restar aqui ó, o ligante ciano. O ciano ele tem uma carga negativa. 1 vezes menos 1 vai ser igual a menos 1. Se a carga do íon complexo ela é mais 2, então o cobalto ele só pode ser um NOx mais 3. Mais 3 menos 1 daria a carga do complexo, que seria mais 2. Então, cobalto, entre parênteses, 3 em algarismo romano, fecha parênteses. E por último, notem que aqui agora, ó, o complexo, ele é a parte aniônica. A gente tem aqui ó, o metal na frente, que não está complexado a nada, ele só é o contraíon. E a parte do complexo está aqui, ó, esfera de coordenação, entre parênteses, a gente tem o próprio íon complexo. Então, nesse caso aqui, o complexo é um ânion. Então, a gente vai pegar aquela outra regrinha da nomenclatura, que é para poder terminar a nomenclatura do metal em ato. No caso aqui, a gente tem, ó, ligado ao molibdênio, que seria o metal em questão, o oxigênio, o óxido, que seria como ligante nomeado oxo, e aqui a gente tem o cloreto. Então vai ser o tetracloreto, porque a gente vai levar em consideração o C de cloreto, oxo, ou tetracloro, perdão, tetracloro oxo, molibdato, uma vez que a parte aniônica é o próprio íon complexo, molibdato, então o molibdênio ele vai ser nomeado como a terminação ato. Abre parênteses, o estado de oxidação desse molibdênio de sódio. Mas aí eu preciso saber qual que é o estado de oxidação do molibdênio dentro desse íon complexo. Vamos lá? O sódio ele tem carga de mais 1. Como tem 2 sódios, então mais 2. Logo, o íon complexo ele vai ter uma carga de menos 2. Tudo isso aqui dentro do colchete tem que somar menos 2. O óxido tem uma carga de menos 2. O cloro tem uma carga de menos 1. Só que ele tem 4 cargas menos 1. Então vai ser 1 vezes menos 2 igual a menos 2. 4 vezes menos 1 igual a menos 4, dando um total de menos 6. Se a carga aqui ela é menos 2, logo a carga do metal ela vai ter que ser mais 4. Mais 4 menos 6 daria a carga do complexo, que seria menos 2. Logo, o estado de oxidação do metal nesse íon complexo seria de mais 4, colocando 4 em algarismo romano e V. Ok? E para, enfim, de verdade agora, a gente finalizar essa aula, vamos falar um pouco sobre a aplicabilidade. Então, os agentes quelantes, os complexos, os ligantes que são utilizados na formação desses complexos, eles são basicamente utilizados para poder prevenir que um íon ele venha a reagir, mas sem remover ele da solução. O complexo ele vai ser formado, mas o íon ele não vai estar disponível para poder reagir, mas com o que ele porventura viesse a reagir. Então a gente vai ver que reações, por exemplo, são essas em relação a essas aplicabilidades. Um íon que interfere, por exemplo, na análise química, ele pode ser complexado e a sua interferência ela é removida. Isso aqui foi muito utilizado durante aqueles sistemas seriados de complexação, lá na análise de cátions que a gente visualizou ao longo dessa disciplina. Então, para poder não interferir na análise de um outro cátion, a gente complexava um cátion em específico e isso aí faria com que houvesse a possibilidade de eu fazer uma reação com outro cátion e o cátion que foi complexado ele não interferir nessa análise. O agente quelante, ele tende a ocultar o íon metálico e por isso ele também é chamado como agente sequestrante, como a gente também já falou anteriormente.
Os ligantes trifosfatos, eles são utilizados para poder sequestrar cátions, cálcio e magnésio da água dura. Essa água dura, ela é assim chamada porque ela tem grandes quantidades de sais solúveis de cálcio e de magnésio. E grandes quantidades desses sais de cálcio e de magnésio impedem, por exemplo, que as substâncias que tenham funções como o sabão e o detergente têm, elas não realizem as suas funções adequadas, porque eles impedem altos teores de cálcio e de magnésio numa amostra, impede a função adequada desses sabões, de formação de micelas, a palavra tinha me fugido. Sais de cálcio e de magnésio interferem na formação dessas micelas, que impedem, basicamente, a ação do sabão e do detergente. Então, se, por exemplo, vocês tiverem... Isso é muito comum em zonas rurais, que são zonas onde a água ela não passa, na maioria dos casos, por um sistema de tratamento adequado, e sais, mediante oriundos da própria água natural, são ricos em cálcio e magnésio. Então, por exemplo, você está lá lavando o prato, ou vocês estão tomando banho. Se o sabão ele não espuma muito, quer dizer que aquela água ela é muito dura. Se a água é dura, é porque ela tem grande quantidade de sal, de cálcio e magnésio. Então, no tratamento dessa água, ou para poder quantificar, por exemplo, vocês vão ver isso na disciplina posterior, para poder fazer quantificação e saber se a água é dura ou não durante a análise da água, você pode utilizar um agente sequestrante desse, como um ligante trifosfato, para poder quantificar a quantidade de cálcio e de magnésio que tem naquela água e classificar aquela água, por exemplo, como água dura ou não dura, porque existe pela farmacopeia um nível de quantidade desses sais que podem estar presentes na água e assim classificar a água como sendo dura ou não. Então, se houver um alto teor devido a essa complexação exaustiva desses ligantes trifosfato, quer dizer que aquela água ela pode sim ser laudada como sendo uma água dura. Então, por exemplo, na análise química da água, você está utilizando uma reação de complexação. Na indústria de alimentos, os agentes quelantes eles são utilizados principalmente em alimentos embutidos para poder complexar traços de íons metálicos que catalisam reações de decomposição. Alimentos que passam por processos de maturação, processos de curação, eles são ricos em alguns metais. Então, para poder reduzir esses metais que podem apodrecer a carne, ou o material, ou o alimento mais precocemente, eles são adicionados agentes quelantes. E esses agentes quelantes, eles entram dentro da formulação como agentes conservantes, porque eles vão estar lá sequestrando esses íons que podem estar lá acelerando o processo de decomposição e aumentando o tempo de prateleira daquele alimento. Não sei se vocês em casa já tiveram uma experiência desse tipo, mas eu, quando era criança, minha mãe dizia, se você for no supermercado, que ela pedia para poder, por exemplo, comprar alguma coisa, vá no supermercado comprar uma lata de extrato de tomate. Ela dizia, não traga uma lata amassada. Por quê? A lata amassada, você não sabe quando é que ela foi amassada. O revestimento interno dessa lata de conservação, ela é revestida por estanho. Então, esse estanho, se ele entra em contato com o material, no caso, o alimento, ou ele pode acelerar o processo de decomposição, ou você, dependendo da quantidade que você ingerir aquele metal, você pode estar se intoxicando. Então, dentro daquelas latas, eu não sabia do motivo que ela não pedia para poder não trazer. Hoje a gente já se tem uma ideia, hoje a gente consegue saber que é bom evitar, por quê? Porque muito metal pode estar lá dentro, mas a indústria de alimentos ela se preocupa com N fatores que podem acontecer durante o transporte, durante o armazenamento desses alimentos embutidos. Então lá, dentro da conservação do alimento, é adicionado uma quantidade X desses agentes sequestrantes, que mesmo que a lata ela esteja amassada, o íon ele não vai acelerar a decomposição do alimento, ou ele não vai causar nenhum efeito danoso para você, caso você faça a ingesta. É óbvio que a gente pode evitar. A gente deve evitar, na verdade, comprar algum alimento que contenha uma lata que está amassada. Mas, se a lata estiver amassada, hoje já não tem mais esse perigo, porque íons ligantes quelantes estão lá participando da constituição daquele alimento para poder evitar esses danos. Uma outra coisa, olha, desses íons complexos, desses complexos que são formados,
são úteis na remoção de íons metálicos tóxicos. Vamos supor que você tenha se intoxicado por um metal pesado, como, por exemplo, o chumbo presente no chumbinho. Dentro do Centro de Controle de Toxicologia de cada estado tem um departamento desse, é administrado recursos para poder diminuir essa intoxicação até ela ser absorvida. A primeira coisa que é feita é uma lavagem com carvão ativado. Então, você vai tomar uma suspensão com carvão ativado para poder absorver aquilo que não foi absorvido ainda. Mas caso já tenha acontecido a absorção, o que pode acontecer é você fazer uma infusão de EDTA, desse ligante, para poder complexar o chumbo ingerido, e como o complexo é algo solúvel, ele tem carga na grande maioria das vezes, produtos iônicos, eles são facilmente excretados na urina. Vocês vão ver, acho que vocês viram, já pagaram farmacologia? Ainda não. Fisiologia. Farmacologia não, fisiologia. Fisiologia, sim. Vocês devem ter visto fisiologia da excreção, processo de excreção urinária. Durante a excreção, metabólitos hidrofílicos são excretados, não é verdade? O que é um íon complexo? Um íon complexo é um composto que contém carga. Se ele contém carga, ele é iônico. Se ele é iônico, ele tem muita ou pouca afinidade por água? Tem mais afinidade, né? Muita afinidade por água. O que é que o quelante ele vai fazer? Vai complexar esse metal, impedir que ele vá atuar, por exemplo, em outros biosistemas do nosso organismo, causando algum dano, causando alguma intoxicação. Esse complexo ele é hidrofílico o suficiente que quando ele chega lá no sistema de filtração renal, na filtração glomerular, ele vai ser excretado durante a formação da urina, porque ele é um produto que é hidrofílico. Ele não vai sofrer o processo de reabsorção tubular, e sim um processo de secreção tubular, e vai ser excretado junto com a urina que está sendo formada. Então, a gente tem uma aplicabilidade do ponto de vista médico, do ponto de vista farmacêutico médico, dessa formação desses íons complexos. Dentro da química analítica, a gente tem uma das aplicabilidades mais frequentes, que é a mudança da coloração dessa solução que forma-se a partir desse complexo formado. Então, por exemplo, sais de cobre geralmente possuem uma coloração azulada. Quando esse sal de cobre ele complexa com amônia e forma, por exemplo, uma coloração azul escuro, isso é característico, por exemplo, da formação de um complexo com 4 equivalentes, 4 mols de amônia por formar complexo nesse sítio de coordenação desse metal cobre. O ferro, em sua forma salina, ele geralmente tem uma coloração verde clara. Quando ele se complexa com o ciano, com o cianeto, fonte de cianeto, ele tende a ficar um amarelo bem intenso. Então, essas mudanças de coloração, elas formam cores que são específicas de íons complexos que são muito bem conhecidos dentro da química inorgânica, dentro da química qualitativa. Então, dentro dessa área, a mudança de coloração ela é uma das mais frequentemente utilizadas como indicativo de que uma reação química está acontecendo com formação de um íon complexo. E um outro ponto muito interessante seria relativo ao aumento da solubilidade. Então, por exemplo, o cloreto de prata é uma substância que é extremamente insolúvel em água. Mas se adicionar um excesso de amônia, essa amônia ela vai lá roubar o lugar do cloreto e vai formar um complexo com a prata, e esse complexo é algo iônico. Se ele é algo iônico, ele é algo solúvel em água. Então, já consigo separar ele de uma outra fase. Por exemplo, se eu tenho muitos precipitados e coloco excesso de amônia, somente o cloreto de prata tende a solubilizar. Então, vai ficar lá outros precipitados e a prata eu consigo, por exemplo, separar e identificar ela através de uma outra reação que seja mais específica. Então, o aumento da solubilidade, o aumento da hidrofilicidade em específico desses complexos é um outro ponto bastante atraente em relação à aplicabilidade da formação desses complexos dentro da química analítica. E por último, a gente deve observar algumas características que esses complexos eles devem ter.
elevada estabilidade, associando essa estabilidade com boas propriedades como propriedades ópticas, propriedades de precipitação, de extração líquido-líquido, entre outras propriedades. Ter uma composição constante, que está diretamente envolvida com essa estabilidade, apresentar a absortividade molar elevada, ou seja, uma ótima capacidade de absorver radiações ultravioleta visível em análise espectrofotométrica e também colorimétrica. E isso é uma característica básica dos íons complexos, que é cor. Se eles possuem cor, essa capacidade de absorção de radiação ultravioleta seria a alta absortividade molar que um íon complexo ele poderia ter por evidência. E também, por último, mostrar boas condições de reações do ponto de vista físico-químico. E que condições são essas? Reatividade elevada em função do tempo, ou seja, possui uma cinética favorável, uma temperatura reacional que seja adequada, ou seja, eu não demandar de temperaturas muito elevadas para poder o complexo ele ser formado, uma temperatura ambiente seria uma temperatura favorável, a presença de concentrações ótimas das espécies lá no equilíbrio químico, ou seja, não necessitar de excessos, muitos excessos do agente ligante para a complexação, ela acontecer. Características de interagir com eletrólitos inertes de forma previsível, ou seja, aqueles eletrólitos que não são tão bem conhecidos a sua natureza, eles devem ser evitados para poder aquele complexo ele ser formado. Uma solubilidade adequada em solventes não aquosos para extração líquido-líquido, e isso aqui acontece na grande maioria das vezes, porque quando um complexo ele é formado, aquele complexo ele é formado com uma elevada hidrofilicidade. Então, se eu tenho lá, por exemplo, duas fases, uma orgânica e uma inorgânica, uma aquosa, o complexo formado sempre vai estar na região aquosa, na fase aquosa, e eu consigo fazer a separação, a extração daquele íon, daquele complexo que eu estou analisando porventura, por essa extração líquido-líquido. E carga e aspectos de polarização que definem a sua solubilidade iônica e não iônica, e etc. Então, essas são as características reacionais do ponto de vista físico-químico que esses complexos, porventura, eles tendem a possuir. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Vou encerrar aqui a gravação, tá?